Mas agora a gente tem entrevista importante aqui no nosso jornal sobre eleições municipais. A deputada federal Tabata Amaral lançou hoje, no aniversário da capital paulista, a sua pré-candidatura à Prefeitura de São Paulo. Ao lado do apresentador José Luiz da Atena, cotado para ser vice dela, ela celebrou a campanha em uma laje da casa onde cresceu, na Vila Missionária, periferia da Zona Sul da cidade. Também estava presente o ministro do Empreendedorismo, Márcio França. E para falar sobre esse assunto e sobre todo o contexto político, as costuras políticas, a gente recebe ela, Tabata Amaral. Deputada, seja muito bem-vinda ao 360, é um prazer ter a senhora aqui conosco. Deputada, a senhora escolheu um local muito simbólico para realizar o lançamento da sua pré-campanha, a laje da casa da sua mãe, em Vila Missionária. Mas hoje a senhora já vive no Itaim, frequenta os corredores de Brasília. Nesse momento da sua vida, por que fazia sentido voltar lá para a Vila Missionária para fazer esse lançamento? Raquel, boa tarde. Um prazer conversar com você, com todos que estão acompanhando a CNN. Eu estou aqui ainda, o dia está bem movimentado e eu queria poder contar um pouquinho de que esse lugar significa para mim. Eu estou aqui na casa em que eu nasci, cresci, morei, em que minha família ainda mora, que fica em Cidade Ademar, periferia Zona Sul de São Paulo. E como eu te disse, esse é o local que determina para mim o início dessa trajetória. A gente tem muitos meses pela frente, conversando com muitas pessoas, falando das propostas que nós queremos trazer para a cidade de São Paulo, mas como boa filha de nordestinos, a gente não pode esquecer nunca do lugar de onde a gente vem. A gente não pode esquecer nunca de quem a gente é, quais são os nossos valores, por que estamos aqui. Então, se é para começar essa jornada que eu estou começando, ao lado de tanta gente massa e tanta gente que eu admiro, que me inspira, que seja onde a minha trajetória começa. A laje da minha casa é onde eu escrevi meu livro, é onde eu faço minhas reuniões políticas e simboliza também um pouco disso que a gente está trazendo para o debate. A gente quer construir uma ponte entre o centro da cidade e as periferias. Tá tudo bem também que as pessoas venham para a periferia para um evento, que não seja tudo nas regiões mais nobres. E eu sou um pouco disso tudo junto. Eu sou a periferia, eu sou as bolsas de estudo que eu recebi em escola particular, em Harvard, nos Estados Unidos. Eu sou os corredores de Brasília que você trouxe. E a gente só pode ser ponte entre esses dois extremos se a gente conhece os dois bem de pertinho. E é por conhecer tanto os bairros nobres e os bairros periféricos da nossa cidade que essa desigualdade me dói tanto, e eu quero tanto e com tanta gente construir uma ponte que possa de fato trazer oportunidades para as pessoas que moram aqui. A senhora disse que quer ser uma ponte entre a desigualdade, as duas São Paulo, a da periferia e a do Itaim, mas a senhora quer ser uma ponte também entre a polarização política Lula e Bolsonaro? Eu realmente acho que o maior problema que a nossa cidade enfrenta não é a da polarização política, é realmente dessa polarização em que a gente tem uma região de São Paulo em que a expectativa de vida é de 80 anos e outra região, como é na Zona Leste, cidade de Tiradentes, em que a expectativa de vida é de 61 anos. Uma desigualdade em que a gente tem as melhores faculdades da América do Sul e tem gente aqui que não está terminando o ensino fundamental porque tem que trabalhar, porque está com fome, porque o crime chegou antes do que a oportunidade. Essa é a desigualdade que eu quero enfrentar. É entre esses dois extremos que eu quero construir uma ponte. Mas é claro que para fazer isso, a gente tem que também dar um basta a essa polarização. A polarização, ela não tampa o buraco, ela não coloca professor na escola, ela não traz oportunidade de emprego, ela não resolve nada. Ela só serve aos políticos que estão no Twitter de plantão. Então, a gente quer ser, sim, também uma alternativa à polarização, dizer que o momento agora é de debater o caos que a gente está vendo na cidade, a insegurança que nossos amigos, familiares sentem no ponto de ônibus quando estão indo para o trabalho, a insegurança que a gente sente no centro da cidade. O que a gente quer é destravar essa cidade, trazer oportunidade, trazer segurança para as pessoas. E se a gente ficar nessas briguinhas da polarização, a gente não sai de lugar nenhum. Deputada, nossa analista Jussara Soares tem uma pergunta para a senhora. Boa tarde, deputada. Bom falar com você. Boa tarde.
Deputada, a gente observa aqui nas conversas de bastidores que deputados, não, parlamentares, políticos, acabam dizendo que a sua candidatura ela está colocada, mas já faz uma conta para o segundo turno, que a sua candidatura já está ali meio que contada como para apoiar Boulos no eventual segundo turno como, contra o atual prefeito Ricardo Nunes. Como que a senhora responde a esse tipo de declaração e avaliação que já coloca a sua candidatura como se fosse com um número apenas? Jussara, um prazer conversar com você também. Assim como você e a Raquel, eu também sou uma mulher jovem. E acho que vocês vão concordar que estão o tempo todo tentando descredibilizar o nosso trabalho. Alguns meses atrás, a pergunta é se eu seria mesmo agora pré-candidata, no futuro candidata. Algum tempo atrás, mais recente, a pergunta é se eu não seria vice de ninguém. Agora, entenderam que nós temos uma candidatura, entenderam que a gente vai para cima para debater com as pessoas, então o assunto já mudou, mas no fundo é o mesmo. Ah, ela está aí só para apoiar alguém no segundo turno. Quer saber? Eu fui 2 vezes a segunda mulher mais votada do país, vindo da periferia, tendo a história que eu carrego, sem ter padrinho político, sem ser filha de ninguém importante. E o que eu estou mais acostumada nessa trajetória, desde pequenininha, quando viravam para a gente e falavam, vamos ser 2 drogadinhos, é dizer que podem falar o que quiserem. A gente tem uma força, a gente tem um grupo que a gente vai para cima. Então, a pergunta que eu me faço é quem é que vai me apoiar no segundo turno? E como o nosso vice-presidente Geraldo Alckmin falou hoje, falou ontem, como o nosso ministro Márcio França falou hoje também, nós estamos muito confiantes porque a gente é de verdade. De um lado tem gente tentando esconder seus posicionamentos, do outro tem gente tentando esconder seus apoios políticos. A gente vem aqui querendo que as pessoas conheçam minha casa, minha história, nossos aliados, o nosso grupo e as propostas que a gente tem para a cidade. Deputada, mas ainda está difícil para a senhora construir uma aliança de partidos. Tem muita gente que tem cargo aí nas diversas administrações e ainda não declarou apoio de verdade, né? O PSDB, a gente está vendo as dificuldades. Como é que está essa construção? Essa, com certeza, é uma disputa de Davi contra Golias, mas nem sempre é Golias quem ganha. Eu estou disputando aqui contra os cargos e as máquinas do governo federal, do governo estadual, do governo municipal, mas não é isso que importa para as pessoas. É claro que tempo de televisão e, enfim, esses cargos todos, eles dão mais força aos meus adversários, mas no final do dia quem decide é o povo. E essa é a melhor parte dessa história. A gente precisa convencer as pessoas de que a cidade não está boa do jeito que está, de que São Paulo pode ser muito melhor e muito melhor para muita gente. E quem vai tomar uma decisão, claro, ouvindo em um outro, olhando para a TV, etc. e tal, mas quem vai tomar a decisão com base na sua vida, com base no que sonha para os seus filhos é a nossa população. E nós temos aí muitos meses pela frente para fazer essa conversa. E é claro que eu estou sim buscando o apoio de outras pessoas, mas não é pelos cargos, não é pelo tempo de TV. É daquelas pessoas que podem agregar ao nosso projeto. Dando um exemplo, a gente tem agora a Vivian Satiro, que foi quem coordenou a construção do plano de governo do prefeito Bruno Covas, que vai agora conduzir um processo amplo, de muita escuta para a gente apresentar as nossas propostas também. Então, o time está engrossando, tem muita gente vindo para apoiar, mas decisões partidárias só em julho, e quem vier para esse projeto vai ser porque acredita nele e não porque está em busca de um cargo, de um dinheiro a mais. Jussara. Deputada, eu sei que essa candidatura tenta fugir da polarização, mas queria que a senhora avaliasse qual vai ser o peso do presidente Lula e do ex-presidente Jair Bolsonaro, se resolver entrar como cabo eleitoral de Ricardo Nunes. Como que a senhora avalia a presença dessas duas figuras que polarizaram na eleição de 2022 na disputa de São Paulo? É claro que a polarização política, ela interessa, e no caso muito específico de São Paulo, interessa aos meus adversários. Agora, eu acho que ela não interessa à população. Eu vejo um cansaço muito grande das pessoas com essas briguinhas de redes sociais, com a luta do poder pelo poder. E, especialmente em São Paulo, a gente viu isso em 2020, o que a gente vê são as pessoas querendo gestão, querendo resolução de problemas. Em 2020, que era um momento que a gente estava no auge da polarização, as pessoas fizeram uma opção contra a polarização. E eu vejo que a cidade caminha na mesma direção. Então, recomendações são importantes e, nesse sentido, um conta com a recomendação de um, outro do outro. Eu tenho uma recomendação de figuras porque eu tenho muita admiração,
Um exemplo é o vice-presidente Geraldo Alckmin, o ministro Márcio França. Então, cada um aqui está recomendado por um bocado de gente, mas apoio mesmo a gente busca é para governar. E eu sou a única pessoa nessa disputa que pode dizer, sendo prefeita de São Paulo, eu contarei com o apoio do governador Tarcísio, do presidente Lula, para resolver os problemas da cidade. Nenhum dos outros pré-candidatos podem dizer que poderão resolver os problemas com o apoio do governo do estado e do governo federal. E se for da vontade de Deus e do povo, é isso que eu vou fazer. A senhora está dizendo, então, que a senhora vai conseguir governar tanto com Lula quanto com Tarcísio de Freitas, se eleita. Deputada, mais uma perguntinha para a gente encerrar a nossa entrevista. Datena vai ser mesmo seu vice, deputada? Ele já desistiu tantas vezes. Qual que é seu combinado com ele? Eu vou aqui trazer novamente o que ele disse mais cedo aqui na Laje. A gente está muito feliz de poder contar com o Datena nesse projeto. E não é só porque ele é um dos maiores comunicadores do país. É porque ele tem sensibilidade. Quando ele vai e retrata o problema de uma mãe que tem medo, de alguém que foi assaltado num ponto de ônibus, dentro do ônibus muitas vezes, é porque ele conhece essa realidade. Foi bonito de ver o tanto de coisas que ele e minha mãe têm em comum nessa trajetória, enfim, o tanto que ele sabe do que ele está falando quando ele traz os problemas. Então, o Datena está afiliado ao nosso partido, acredita nesse projeto, está junto com a gente. Se ele, daqui a alguns meses, vai ocupar a posição de candidato a vice-prefeito, essa é uma decisão dele que vai acontecer na metade do ano. O mais importante para mim nesse momento é saber que uma figura de peso com tanta representatividade acredita que esse é o melhor projeto para a cidade de São Paulo. Mas tem algum prazo, deputada, para ele se decidir? Tem um prazo legal. Então, entre junho e julho é quando essa decisão vai ter que ser tomada por ele inicialmente e na sequência pelo partido. Deputada, nós conversamos com a deputada federal e pré-candidata à Prefeitura de São Paulo, Tabata Amaral, que lançou hoje a sua pré-candidatura à Prefeitura de São Paulo. Em meu nome e da Jussara Soares e todos os espectadores aqui do CNN 360, a gente agradece muito a sua participação aqui no nosso jornal. Muito obrigada, Raquel, Jussara, todos que estão acompanhando a CNN. E vamos embora que a gente tem muita conversa e muito trabalho para fazer nos próximos meses. Obrigada, deputada. Obrigada, Jussara.